Voltamos aqui no nosso Ver Mais, nosso último bloco, gente. Eu quero saber de você que está me acompanhando. Me conta, você já tirou os dentes do siso? Eles são popularmente conhecidos como os dentes do juízo, né? E olha, podem trazer muita dor de cabeça. A gente fala um pouco mais sobre esse assunto. Quem me ajuda a entender um pouco sobre isso é o meu convidado de hoje. Recebo aqui no estúdio o dentista Murilo Regalo. Doutor, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Bia. A gente agradece pelo convite aí, tá? Boa tarde a todos os nossos telespectadores que estão nos vendo na televisão. Que legal. Quero começar te perguntando, doutor, a pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo tem que tirar. É generalizada a resposta ou depende muito de cada caso? Tá. Isso é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, né? Eu preciso tirar o meu dente do siso? Claro que não. O que a gente sempre passa? Primeira coisa, procurar um bom profissional, fazer uma avaliação clínica, tá? Quanto mais cedo, melhor, tá? E lá você vai fazer um raio-x, que é um raio-x panorâmico da boca toda, e ali a gente vai ver se o dente está vindo certinho, se ele está reto, porque várias vezes o paciente ele não tem espaço, entendeu? Ele vem torto, então é onde a gente indica para fazer a extração desse dente. Perfeito, a gente fala muito sobre isso, doutor, porque as consequências de não tirar esse siso, os 4 dentes, ou às vezes um que nasce, enfim, elas são grandes, né? Vão além só da estética. A questão de dor de cabeça também está envolvido, né? Claro, porque às vezes o siso, a gente nunca sabe como que ele vem. Às vezes ele pode nascer certinho, retinho, como os nossos outros dentes, ou às vezes ele vem deitado, ou às vezes até girado. É uma surpresa. Como se diz, a gente nunca sabe. E às vezes ele começa a nascer de uma forma, erupcionar, que a hora que a gente começa, a nossa mastigação começa a ter uma mudança, onde a gente vai começar a sentir dores, dores na região de mandíbula, então é onde a gente tem um desconforto. E é sempre bom estar extraindo, removendo esses dentes. Perfeito. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui do programa começar, gente, sobre como mudou nos últimos anos, né, doutor? Isso. O pessoal está procurando mais o dentista para fazer uma avaliação até mesmo antes do nascimento do dente do siso, que é muito importante para prevenir esse e outros problemas, né? Sim, que a gente sempre fala, hoje a odontologia, a gente já trabalha sempre a prevenção. Antigamente o pessoal procurava o dentista quando sentia dores ali, agora não. A pessoa já desde a infância ali já começa a fazer consultas, fazer radiografias e fazer todo aquele tratamento para fazer uma prevenção e lá futuramente não ter problemas com dores, cáries, todo esse processo aí. Perfeito. Algumas pessoas são mais premiadas que outras, né, doutor? Estava conversando com o Belo aqui, que está no nosso estúdio, e ele estava falando, eu só tenho um. Né? Só um que eu precisei, que eu tive que tirar, Belo? Não teve que tirar, só teve um que nasceu e não precisou tirar esse. Eu já tive que tirar os 4. Então, assim, uns são premiados, outros não. Depende muito também de como que tá a posição que tu falou, né, doutor? Isso. Se tem que tirar tudo junto, não tem, isso depende muito, né? Como a gente sempre passa, igual no caso dele, ele tem um dente ali do siso. Sempre a gente passa que os nossos dentes precisam ter ou o dente de cima, quanto o dente de baixo para ter uma boa oclusão. Então, no caso dele, como um dente ele tem, o que vai acontecer com esse dente do siso? Se ele estiver nascendo certo, com certeza, futuramente ele vai subindo ou ele vai descendo e daqui a pouco vai começar a sentir dor, desconforto, todo esse processo. Então, a gente indica também tirar esse dente também. Perfeito. Tá? É uma questão que muda de caso para caso, apesar de que tem essas orientações gerais, né, doutor? Perfeito. Quando a gente fala ainda sobre isso, tô sentindo que o meu dente está começando a incomodar, está apontando. A ideia é procurar logo antes que, por exemplo, acabe. Eu, por exemplo, usei aparelho 5 anos. Isso. Se eu deixo ele nascer, capaz de entortar todo o processo. Isso é uma pergunta que a gente sempre, muitas pessoas também têm. O dente do siso, ele vai conseguir entortar os nossos dentes da frente, igual a gente brinca. Se a gente colocar uma sala cheia de pessoas e a gente querer empurrar, não vai ter força. Mas, claro, também pode ocorrer problemas no dente do lado. Se ele não está nascendo certo, ele começa a pressionar, pode ter um desgaste desse dente e futuramente você perde o dente da frente por causa do dente do siso. Isso é uma indicação também
para a gente fazer a extração desse dente. Perfeito, doutor. Nosso tempo é pouco, o assunto tem muita dúvida, muita curiosidade. Todo mundo ou já teve, ou conhece alguém que tem problema com dente. Infelizmente já está terminando o nosso tempo. Quero agradecer imensamente a tua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Ver Mais, tá? Eu que agradeço, tá, por estar aqui. E boa tarde a todos. Perfeito. Esse doutor Murilo, então, dentista que nos ajudou a entender um pouco mais sobre o dente do siso. E a gente vai ficando por aqui nessa sexta-feira, clima de fim de semana, a musiquinha já vai subindo, a gente já vai se entregando para esse clima de fim de semana. E é claro, sem esquecer que na segunda a gente tem um encontro marcado, tá? Você aqui comigo a partir da 1h20 da tarde. Eu te espero e a gente fica nesse clima maravilhoso aqui nessa música. Até mais, gente. Tchau, tchau.